Vivemos em uma era em que o impacto da ação humana sobre o ambiente se torna cada vez mais evidente, não apenas pelos grandes desastres ecológicos, mas também pelas formas invisíveis de poluição que se acumulam ao longo do tempo e escapam ao nosso olhar no cotidiano. Entre esses poluentes, os microplásticos e os contaminantes emergentes têm chamado a atenção da comunidade científica e de organizações internacionais pela sua presença disseminada e pelos riscos que oferecem tanto à natureza quanto à saúde humana. Os microplásticos são partículas plásticas originadas da degradação de resíduos maiores ou produzidas diretamente em tamanho reduzido, como nas microesferas de cosméticos. Já os contaminantes emergentes incluem substâncias químicas ainda pouco monitoradas, como medicamentos, hormônios, agrotóxicos e aditivos industriais. Ambos alcançam ambientes aquáticos por meio do escoamento da chuva, descarte inadequado e falhas no tratamento de esgoto, oferecendo risco à vida aquática, à saúde pública e aos processos ecológicos. Neste contexto, cresce a importância de pesquisas voltadas para entender a presença, o comportamento e os efeitos desses poluentes nos sistemas aquáticos. A ciência busca cada vez mais responder perguntas urgentes. Como esses contaminantes se espalham? Quais seus impactos em longo prazo? E o que podemos fazer para controlar ou mitigar seus efeitos? Para entendermos melhor os riscos ambientais, especialmente os impactos químicos e biológicos dessa expansão, conversamos com a pesquisadora Diana Moscardi, doutora em ciência com área de concentração em oceanografia química e geológica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora visitante no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. A minha linha de pesquisa aqui na UFSCar, então ela envolve esse monitoramento dos contaminantes emergentes, que envolvem os microplásticos também, né, em rios aqui da região. Os microplásticos, eles podem ser primários ou secundários, então eles chegam no ambiente aquático através principalmente de descarte irregular de resíduos sólidos. Agora, os secundários são aqueles resíduos maiores que acabam entrando no ambiente e, com o tempo, sendo fragmentados em partículas menores, se tornando, então, os microplásticos. Os microplásticos, eles acabam sendo enquadrados dentro dos contaminantes emergentes. Isso por quê? Porque os emergentes são contaminantes relativamente novos, né, que acabaram chegando e que tem uma entrada constante no ambiente, ocorrendo em baixas concentrações e que principalmente ainda não são legislados. Esses contaminantes entrando no sistema, eles são agentes estranhos, né? Então eles acabam sendo passíveis de bioacumulação, de bioconcentração, né, para esses organismos, impactando de maneira muitas vezes silenciosa, né, trazendo efeitos então subletais. Então existe um efeito crônico associado à entrada deles no sistema. Então isso para os organismos é bastante grave, porque acaba comprometendo comunidades, populações inteiras, né? E em relação à saúde humana, isso também é uma preocupação, porque a gente vive dentro de um sistema de saúde única, né? Então tudo está envolvido, né, no mesmo contexto, e também existe a possibilidade também de água de reuso humana, onde a gente já tem estudos que detectaram tanto os emergentes quanto os microplásticos nessa água de consumo. A PEC das praias, ela afeta de maneira ativa, né, todo o ecossistema costeiro e marinho. Porque a partir do momento que você introduz empreendimentos imobiliários, você está mudando toda a estrutura, né, do sistema costeiro, que é tão importante, né, e que a gente vem conseguindo tantas conquistas ao longo do tempo de conscientização, né, dessa relação do oceano. Existem zonas de grande relevância ecológica, né, como as restingas, que tem essa proteção, né, faz essa barreira de proteção contra a erosão. Tem os manguezais, que são ambientes super importantes, né, para o controle é um filtro, na verdade, né, de tudo que chega do continente para o oceano, além de ser berçário de uma diversidade de espécies importantes ecologicamente e economicamente também, né? Então você vai ter uma geração de resíduos, além de perturbar o ambiente, a zona costeira em si, né? Você está trazendo descarte de efluentes, né? Tem que ter todo um gerenciamento. A gente tem trabalhado muito, né, em relação a isso. Acho que a gente tem avançado em algumas áreas, né, principalmente a discussão a respeito dos microplásticos e o Tratado Global, né, sobre microplástico, onde o Brasil está tentando entrar também nessa discussão,
né? Mas a educação, continuar fazendo o nosso trabalho de pesquisa, né? De levantamento da ocorrência desses compostos, do microplástico, mas também sair da academia e levar isso para as crianças, né? Para as novas gerações e tentar divulgar o máximo possível, né? Esse conhecimento para que as pessoas possam criar essa consciência, né, ambiental sobre o seu consumo, né, sobre o seu ambiente do entorno e quanto isso impacta, né, esses ecossistemas tão importantes aí para nossa vida.